Fazenda Clarear da Barra. Estamos construindo 2 lagos para a criação de peixe. A gente que é pequeno produtor, que hoje trabalhamos mais com a pecuária, nós precisamos estar investindo muito para poder a gente ter retorno, porque senão a fazenda só trabalha no vermelho. E aí a gente aqui é a barragem subterrânea, né, que vai continuar recebendo a água necessária para garantir a sua funcionalidade. Aqui é uma cacimba para dessalinizar a água e medir o volume d'água que está no subsolo. Só o ano passado ela secou. Os outros anos ela se manteve muito firme e não secou de jeito nenhum. Nós agora vamos aprofundar ela para garantir que a parede, que é uma parede natural de terra e capim, para poder, com enraizamento, garantir que ela não rompa, né? E a sangria por ali, a sangria é por aqui, nesse destino aqui da cacimba. Garantir que a água vá para o Riacho Grande, que vem da Baixa da Ovelha, que a água saia normalmente, flua por aí, sem atingir essa área pós a barragem, né? Que são as fruteiras, pé de limão, pé de pinha, pé de caju, minhas glericílias, que já estão todas floradas, e lá embaixo muito capim. E a gente não pode deixar o capim ser inundado, porque fica com muita dificuldade depois de fazer o corte, né? Que ele fica muito eslameado para fazer o corte. Então essa é a novidade que a gente tem hoje para apresentar. Foi preciso a gente fazer um empréstimo no banco, né, para que essa atividade fosse realizada. Para vocês verem, ó, a profundidade é uma profundidade imensa, praticamente uma profundidade de 4 metros, né, nesse ponto aqui. E a outra barragem, a profundidade dela é maior, talvez chegue a basicamente 5 metros de fundura. Aí, já está sendo enchida, né, pelas águas dos poços, para a gente começar o processo de plantio da grama e plantio das árvores, as árvores que vão cobrir o ambiente, tanto árvores nativas como a glericídia
e a sabiá, para poder a gente fazer aqui um ambiente saudável, para que a gente possa futuramente, inclusive, quem sabe, oferecer para a população de Itabira uma atividade de lazer chamada pesca e pague. Porque a gente não vai jogar rede, a gente vai trabalhar na pesca individual. Tá vendo? Essa água aqui é doce. Água doce, e aquela é um pouco salobra. Então, muito boa para que a gente possa fazer o criatório de peixe. A gente tem dedicado muito a nossa vida depois que a gente adoece, as condições financeiras são reduzidas e a gente precisa lutar contra o tempo. Pronto, espero que vocês tenham gostado. Essa é uma atividade que a gente faz com prazer, e quem gostar quem quiser conhecer essa nossa metodologia de trabalho, aqui a gente trabalha com palma, trabalha com capim-açu, trabalha com capim búfalo. Então é só vir aqui para conhecer. Também temos uma área coberta de fruteiras e algumas áreas cobertas com agulha e cília, que tem uma proteína em torno de 25% de proteína bruta. Entendeu? Então, essa aqui é a base que nós estamos fazendo para desviar a água da grota que vem por ali e sair por aqui, ó, e cair lá dentro da barragem subterrânea. É uma verdadeira engenharia, que isso aqui foi durante alguns momentos que eu estava sem dormir, porque a gente que tem problema de saúde, a gente vive preocupado tentando resolver e a gente não pode resolver, porque não depende da gente. No meu caso é um transplante de fígado, depende da fila do SUS, o transplante. E aí você fica um pouco depressivo. E é nessas horas que a gente, vamos dizer assim, a gente tem as grandes ideias. E foi essa ideia, que era uma área desocupada, uma área que funcionava apenas no período das chuvas, que era acumulando as águas que ficavam retidas, né? E avançando com o capim, cana não deu muito bem aqui nessa área. E foi nessa hora aí que me veio o toque, e eu já estava com a máquina para vir para cá, que é uma máquina alugada, né? A gente aluga a máquina, que a gente não tem capacidade financeira de comprar ainda máquina desse tipo, né? Nem também trator. A gente pensa em comprar no futuro um trator Made in China, que custa 60 mil reais atualmente, mas a gente ainda não teve condições. E a gente agora está trabalhando, pensando exatamente em fazer com que a nossa fazenda ela seja bastante dinâmica. Então nós criamos porcos, ali o chiqueiro,
as baias ali. Criamos gado, olha o curral aqui, né? Criamos galinha, inclusive vocês estão vendo lá perto do chiqueiro algumas galinhas, né? Olha lá. Criamos gado para corte também, inclusive alguns devem vir para o curral, o coxo, na próxima semana. E temos essa belezura de capim. Capim-açu, nós já estamos em plena seca, no efeito El Ninho, né? Mas aí é o nosso capim. Já temos ali em cima aqueles 2 silos com mais ou menos 87 mil toneladas de capim triturado e afermentado, né, que é a silagem. Temos ali perto da capela. E estamos procurando dinamizar a fazenda e fazer com que a fazenda seja dinâmica para os alunos, para os cientistas de agronomia da Universidade Federal de Serra Talhada, da Universidade Federal Rural de Recife, como aqui a gente já hospedou 6 turmas, né? Garantindo toda a hospedagem e alimentação por conta da fazenda, porque a nossa prioridade aqui é apoiar a ciência. Nós defendemos a ciência acima de tudo, que faz com que a gente humanize a sociedade desumanizada. Hoje nós estamos passando por momentos terríveis, quando uma pequena família, uma pequena família de assassinos, de picaretas, procuram destruir a nossa soberania, procuram vender o nosso patrimônio, como Petrobras. Já venderam bem a Embraer, né? A gente já não tem mais a Chesf. Todas essas hidroelétricas eram de propriedade da União e hoje não são mais, tá entendendo? Onde a população mais carente, principalmente a população nordestina e do norte, eram consideradas como párias, que o destino era morrer de fome. Mas a gente teve um governo, pela 3ª vez consecutiva, que teve um olhar voltado para a população de baixa renda, para a população pobre, levou o pobre para dentro da universidade, assegurou a universalização do ensino, assegurou o Sistema Único de Saúde para todos, antecipou muitas das cirurgias que estavam travadas há mais de 10 anos, e agora no máximo você espera 9 meses. Tudo isso fez com que garantiu o programa Minha Casa Minha Vida, para todo mundo ter um direito à sua casa. Os que não quiserem comprar a casa porque já tem a sua, garantiu recursos para que você pudesse ampliar a casa, fazer um melhor sanitário para casa, banheiro. Então, esse é um governo que olha para nós. E mesmo a gente sendo evangélico, a gente devia ter essa noção. Porque se a gente não tem essa noção, a gente está ficando imbecilizado. A gente está passando a funcionar como um animal irracional. A gente cega para poder votar numa família que quer ver o povo
humilhado e passando fome e cometendo todo tipo de crime, inclusive o crime da corrupção, lavagem de dinheiro, e cada vez mais mostrando para onde vieram e para onde estão querendo levar o nosso país. Então é assim que a fazenda aqui, Laria da Barra, em Itabira, pensa, assim que a gente defende, e na prática nós estamos mostrando que a gente pode mudar. E a mudança está sendo feita dia a dia, inclusive nesse momento, com o aprofundamento aqui, a criação de 2 tanques, né, de 2 lagoas para a criação de peixe. Era isso a mensagem que a gente queria passar, a mensagem do dia. E vamos em frente, vamos à luta.